Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Uma excelente noite para você. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 14/2/2021. Amém? São 21 horas e 52 minutos e eu espero que essa mensagem venha a abençoar a sua vida. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com Deus, que nessa oração Deus possa tranquilizar a sua alma e preparar você para ouvir essa mensagem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse final de semana, por esse domingo, Pai. Louvamos, ó Deus, o teu nome, Pai, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, Senhor. E eu te peço, Senhor, fala conosco através, ó Deus, dessa mensagem, Pai. Eu te peço que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para transmitir, ó Pai, aos irmãos, aqueles que vão acompanhar essa mensagem, ó Pai, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, Senhor, um pouco de calma. Meu Deus, que essa mensagem, Senhor, venha falar profundamente ao coração daqueles que vão acompanhar, ó Pai, hoje, ao longo, Senhor, aí das semanas, ó Pai, dos meses, e que tudo isso, Pai, seja para a glória do teu amado e bendito nome. Meu Deus, se essa oração, ó Pai, está encontrando corações, ó Deus, um pouco angustiados, um pouco apertados, Senhor, que o Senhor venha a consolar o coração, ó Pai, de tantos quantos, ó Pai, estiverem precisando nesse momento, Pai. Ó Deus, que a paz que excede todo entendimento venha tomar, ó Pai, conta, Senhor, desse meu irmão e dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é Uma Carta para o Mundo. Uma carta para o mundo. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E neste livro, neste capítulo, nós vamos ler no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8 e versículo 9 apenas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9. Como eu disse, o título da mensagem de hoje, Uma Carta para o Mundo. A palavra de Deus nos diz o seguinte essa noite. O apóstolo Paulo, dizendo aos irmãos de Filipenses: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Eu já disse para os irmãos algumas vezes que essa carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, aos irmãos de Filipenses, é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Quando você lê o capítulo 1, logo ali nos primeiros versículos do capítulo 1 dessa carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele não usa, da sua autoridade, da sua prerrogativa, ele não menciona o seu título de apóstolo. Ele tinha um carinho, um particular carinho por esses irmãos e escreve essa carta para eles. Quando eu estava escrevendo esse esboço, meus irmãos, eu tinha pensado no seguinte título para essa mensagem: Valores a serem resgatados. E aí, enquanto eu vinha escrevendo
né, o esboço, Deus falou: não, essa carta, essa mensagem precisa ter o seguinte título: uma carta para o mundo, porque é exatamente uma carta que nos ajuda a resgatar valores que foram perdidos, ou seja, valores a serem resgatados, valores esses que nós lemos no versículo 8 e também no versículo 9, valores esses que a humanidade infelizmente perdeu. E meus irmãos, hoje eu conversava com alguns irmãos e disse, né, num determinado momento a eles, como as coisas mudaram, infelizmente mudaram para pior e mudaram muito rápido para pior, infelizmente. E aí vem o apóstolo Paulo, né, escrevendo para os irmãos da igreja de Filipos uma carta para o mundo, porque essa carta não é só para os irmãos filipenses, senão para a humanidade e para que a humanidade venha a despertar de que perdeu uma série de valores. E eu escrevi o seguinte, como eu já informei aos irmãos, né, em algumas das minhas mensagens, essa é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, escrita, meus irmãos, quando Paulo estava, não se esqueçam disso, o apóstolo Paulo estava aprisionado em Roma, sentenciado. E o apóstolo Paulo traz uma carta de ânimo para os irmãos. Ele traz uma carta, como eu disse aqui, uma carta para o mundo, uma carta de ânimo estando ele aprisionado, uma carta de esperança, uma carta de resgate de valores que a humanidade, desde aquela época, já havia perdido e segue ladeira abaixo. Infelizmente, e eu escrevi aqui, uma carta que trata de valores perdidos e que devem ser resgatados. Eu espero que você concorde comigo. No momento em que nós vamos passar aqui de novo por esses 2 versículos, eu espero que, no mínimo, a sua mente seja provocada, no sentido de que alguns valores realmente nós perdemos e esses valores precisam ser resgatados. E eu continuei aqui, uma carta que trata de valores perdidos e que devem ser resgatados. Uma carta escrita por um homem a uma igreja amiga, o qual o apóstolo Paulo tinha particular admiração, a igreja de Filipenses. Uma carta de valores, uma carta, como eu disse, para o mundo. Essa carta precisa ser, esses versículos precisam ser proclamados publicamente, como estou tentando fazer agora através dessa live. Esses valores, essa carta precisa ser dita abertamente para a humanidade, para que a humanidade tenha um despertar de que perdeu esses valores registrados nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Filipenses. E nós vamos passar, meus irmãos, por cada valor registrado nesses versículos e tentar tirar proveito para as nossas vidas. Posto isso, o primeiro valor que o apóstolo Paulo menciona no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. E eu escrevi aqui, tudo o que é verdadeiro. O primeiro e importantíssimo valor que perdeu a humanidade e que precisa ser resgatado é o compromisso com a verdade. E eu escrevi o seguinte, em tempo
onde a verdade foi relativizada em função do tempo, em função do lugar, em função das pessoas. A verdade de Cristo e a sua palavra são absolutas. Sabe por quê, meus irmãos? Existe a minha verdade, a do outro, e a verdade absoluta de Cristo. E essa arrazoa todas as situações e converge todas as situações para um bom termo. Nós, homens, relativizamos a verdade. Aquilo que era verdade há 10 anos atrás, hoje já não é mais. Aquilo que é verdade hoje aqui no Brasil, talvez não seja em outro país. Mas a verdade de Cristo, seus 10 mandamentos, são universais. Eles independem do tempo que são proclamados, independem do lugar em que são ditos e independem para quem estão sendo ditos. Não matarás é universal. Não levantarás falso testemunho é universal. Não cobiçarás é um mandamento universal. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento universal. Transcende tempo, lugar e pessoas. Em tempo em que a verdade foi relativizada, nós precisamos resgatar a verdade e incorporar a verdade de Cristo nas nossas próprias vidas, através da sua palavra, que é absoluta e imutável. Infelizmente, o homem não tem compromisso à noite com aquilo que falou de manhã. O homem diz: eu não disse isso. Por quê? Porque não tem mais compromisso com a verdade. E o resultado, o triste resultado de tudo isso, é o que nós estamos acompanhando nos noticiários. Vamos seguir aqui, o outro valor que o apóstolo Paulo menciona, depois de falarmos de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável. Nós perdemos tudo, nós nem sabemos mais tudo o que é respeitável. Sabe por quê? Porque nós entendemos em algum momento das nossas vidas que o respeito gera distância. No trato, por exemplo, com os nossos pais, eu não chamo mais os meus pais, os meus avós, ou pessoas de mais idade, de senhor, porque isso gera uma distância. Quando é completamente ao contrário, quando as pessoas veem em nós que somos respeitosos, elas querem nós próximos a elas. Não significa, por exemplo, chamar alguém de senhor não significa que nós estamos chamando essa pessoa de velha, de antiga, de antiquada. Pelo contrário, é um tratamento de respeito. Por quê? E eu deixo esse alerta. Não é mais para que nós tratemos de senhor, por exemplo. Tratamos de você. E num futuro bem próximo nós vamos tratar de quê? Ou de qualquer coisa. Então o apóstolo Paulo adverte aqui, tudo que é respeitável, e eu trouxe dentro dessa situação apenas um exemplo, mas nós nem sabemos mais o que é respeitável, tampouco o que é esse tudo que o apóstolo Paulo faz menção aqui, tudo que é respeitável. E quando nós entendermos que é necessário resgatar tudo aquilo que é respeitável, nós vamos gerar proximidade. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver em nós confiança. O próprio significado da palavra respeito em si mesma, as pessoas verão em nós e vão desejar estar próximas a nós.
Essa pessoa é uma pessoa de respeito. Nossa, nós não vemos mais pessoas respeitáveis e respeitosas como essa. E elas vão querer estar próximas a nós. Eu não tenho dúvida disso. Porque essa carta é uma carta para o mundo. E essa carta nos provoca a querer resgatar valores que foram perdidos. E o próximo valor que o apóstolo Paulo menciona aqui, tudo que é justo. Sabe por quê? A justiça, e dentro da justiça existem 3 dimensões. A minha justiça, a sua justiça e a justiça de Deus. Nós medimos com a nossa justiça. Eu meço com a minha justiça. Você mede com a sua. E Deus vem e arrazoa toda e qualquer situação com a justiça dele. E essa não falha. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, nós temos, finalmente, irmãos, tudo o que é justo. E ele segue dizendo o seguinte, ele segue dizendo tudo o que é puro. E numa mensagem minha anterior eu fiz a seguinte pergunta: onde e quando nós perdemos a nossa inocência? Porque ele fala aqui, que essa qualidade, a pureza, deve ser resgatada. Quando será? Onde foi? E de que forma foi que nós perdemos a nossa inocência? Nós somos ressabiados com tudo, com todos e com todas as situações. Nós não damos um voto, não permitimos um voto de confiança a ninguém. E as pessoas de igual modo também não confiam em nós. Será que não é porque nós perdemos, esses valores, essas qualidades, como a verdade, como ser respeitável, como ser justo, como ser puro? E o apóstolo Paulo nos conclama a sermos puros, sermos inocentes. A palavra de Deus fala que aquele que não for inocente como uma criança, ou não tiver o coração, e entende-se por coração a mente, pura como uma de uma criança, não verá ou nem não entrará no reino dos céus. E o apóstolo Paulo segue ainda tratando de outro valor que nós perdemos, e ele fala aqui, olha, tudo que é amável, tudo que é amável. Hoje, com a comunicação da maneira que nós temos, com as facilidades que nós temos, em acessar as notícias, é verdade que nós vemos muita gente inteligente falando. Quantas pessoas inteligentíssimas falando, mas de igual modo e dentro da mesma proporção, rasas em amor. Eu escrevi isso aqui, tudo que é amável. Vemos tantas pessoas inteligentes nas suas falas, mas rasas em amor. Guarde isso. Pessoas inteligentes em suas falas, inteligentes naquilo que fazem, mas rasas no aspecto do amor. Jesus Cristo, meus irmãos, ele era profundo em sabedoria, ou seja, em conhecimento, mas ele era profundo em amor também. Não faltava em Jesus amor para transmitir a sua sabedoria. E como eu disse, nós vivemos num ambiente onde temos tantas vozes. As informações são tão plurais hoje e não convergem para lugar nenhum. E essas mesmas pessoas inteligentes que falam na mídia, nos noticiários, nos meios de comunicação, essas mesmas pessoas são tão inteligentes e tão rasas em amor. Jesus Cristo era profundo, guarde isso. Jesus Cristo era profundo em sabedoria, mas também em amor. E ele fazia uso desse amor para transmitir
a sua sabedoria, que é eterna. Que é eterna. O apóstolo Paulo segue o seguinte, falando o seguinte: olha, tudo o que é de boa fama, sabe o que é tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que espalha boas notícias, num tempo que nós vivemos, né, de notícias que só espalham ódio, que só promovem o ódio, a divisão. O apóstolo Paulo vem falando aqui, nós precisamos resgatar tudo aquilo que é de boa fama, propagar tudo aquilo que é bom. E ele ainda segue dizendo assim, há alguma virtude? Se há alguma virtude, tem virtude naquilo que nós falamos, pensamos, agimos, tem virtude? Esse tem virtude significa é correto, é desejável, tem virtude. E ele ainda pergunta aqui, há algum valor, algum louvor, aliás. Quando ele diz assim, há algum louvor, ele está dizendo, exalta o nome de Deus ou exalta o inferno. Quando nós falamos, quando nós compartilhamos alguma notícia, nós estamos exaltando a Deus ou exaltando ao inferno? Quando nós promovemos o ódio, não importa, independe do assunto, as pessoas não conseguem dividir ideias hoje, não conseguem conversar durante 5 minutos dividindo ideias, que o ambiente de ódio já é estabelecido. Como eu disse, há a nossa justiça, a justiça do outro e a justiça de Deus. E Jesus Cristo, ele era amoroso no momento em que transmitia a sua sabedoria essa que está emplacada no coração de muitos homens e de muitas mulheres. A sabedoria de Cristo. E o apóstolo Paulo segue dizendo, se há virtude, se há louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que nós podemos tirar daqui? Seja isso o motivador da sua mente. Seja isso que motive a sua mente. Quero abrir um parênteses aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu acordei com uma alegria, um entusiasmo particular, uma energia particular, porque desde a parte da manhã, quando eu estive na igreja ministrando louvor, até esse horário, o meu dia glorificou a Deus. A minha existência, eu tenho certeza, hoje, esse dia 14/2, eu tenho certeza que a existência do irmão Leandro glorificou o nome de Deus nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas falas. Teve erros? Teve sim. Eu sou falho, você é falho. Mas se nós nos esforçarmos, nós daremos louvor a Deus. Glorificaremos o nome do Senhor Jesus. E o que é melhor, não seremos vergonha para Ele. E aí o versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e nós tiramos algo importantíssimo daqui, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. O apóstolo Paulo falando para os irmãos filipenses, isso praticai. Ou seja, que faça parte da vossa vida, e o Deus da paz será convosco. Se nós resgatarmos todos esses valores, se a humanidade, por isso que o título da mensagem de hoje, e eu escrevi aqui, é uma carta para o mundo, a carta de Filipenses, é uma carta para que o mundo venha resgatar esses valores descritos no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. O mundo será outro. O mundo será melhor.
E o que nós tiramos daqui do versículo 9 é que nós perdemos o hábito de transmitir esses valores. Nós não nos importamos mais em sentar com os nossos filhos e dizer como devem ser as coisas, como era antigamente. Por que não dizer para os nossos filhos como era feito antigamente? Porque a comida da nossa avó, da nossa mãe, da nossa bisavó, até hoje é deliciosa. O tempero é o mesmo. A comida, o tempero não mudou e a comida continua sendo deliciosa. Por que não nós transmitirmos os valores dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós para os nossos filhos e dos nossos filhos para os filhos deles, os nossos netos? Fazer o resgate dos valores que nós perdemos. Por que não? Essa é a proposta de Jesus Cristo para essa noite. Resgatar valores perdidos. Porque essa carta de Filipenses é uma carta para o mundo. É uma carta que precisa ser lida, abertamente lida, proclamada para a humanidade. E eu quero repetir o versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí ele chama para ele a responsabilidade, porque o apóstolo Paulo era um transmissor de valores cristãos. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, porque era o que ele havia visto, aprendido de Cristo, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Essa é a mensagem de Cristo para essa noite. Eu concluo essa mensagem dizendo: o resgate desses valores cristãos promove paz, pois a paz do próprio Cristo invade os nossos corações e todo ódio é aplacado das nossas vidas através do amor de Deus, porque o apóstolo Paulo disse, e o Deus de paz será com o irmão Leandro e será com os irmãos que estão aí do outro lado assistindo a essa mensagem. Eu espero, meus irmãos, que de alguma forma eu tenha transmitido valores da palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, falar com Deus? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque hoje nós nos lembramos de tudo que é verdadeiro, de tudo que é respeitável, de tudo que é justo, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que tem boa fama, de tudo aquilo que é virtuoso, que dá louvor ao teu nome, Pai, e que isso venha ocupar o nosso pensamento, Deus, para que a paz que excede todo entendimento esteja sobre o meu lar e o lar desse meu irmão, dessa minha irmã que está nos acompanhando, Pai. Meu Deus, muito obrigado por esse domingo. Que nós tenhamos a nossa vida depositada no altar da Tua graça, Senhor. E, ó Deus, tendo essa confiança de que a nossa vida está depositada no altar da Tua graça, teremos paz e tranquilidade, mesmo, Senhor, num ambiente de tanto ódio, Pai, de tanta, ó Deus, de tantas notícias, ó Deus, negativas. A paz que excede todo entendimento, Senhor. A paz que vem do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a companhia de vocês e eu espero de coração que no próximo domingo nós estejamos juntos
para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um grande abraço, fique com Deus, uma excelente semana, cuide-se, que o amor de Cristo invada o seu coração. Uma boa noite.